Vamos parar para dar essa oportunidade. Amém. Eita, Jesus, louvado seja o nome do nosso Jesus. Irmão, pegue a tua Bíblia neste momento. Louvado seja o Senhor. Abra comigo aí no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Mateus 16. Não, tá bom, não, chega. Aleluia, Jesus. Sossega aqui, é fininho. Oh, Jesus. Os irmãos cantaram sem microfone, foi todo mundo beber água, né? Mas ficou lindo, hein? Irmão, deixa eu só fazer uma introdução aqui. E depois dessa introdução, nós vamos ouvir o nosso irmão Júlio com a sua oportunidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. É um texto conhecido dos irmãos, mas eu queria compartilhar, não por causa do texto, mas Mateus capítulo 16, versículo de número 13 em diante. 3 ou 13? 13, irmão, 13. O título diz A Confissão de Pedro. Ele é conhecido, esse texto. Eu só queria falar um pouquinho hoje. Nós não temos aqui visitante, o Senhor é que sabe de todas as coisas, mas eu queria passar um resumo rápido do que nós conversamos aqui antes dos irmãos, né, os demais irmãos se achegarem. Estamos aqui com a ausência, né, de alguns irmãos também, por alguns dos seus afazeres, mas é importante. Deixa eu só compartilhar alguma coisa com os irmãos. Mas antes eu queria, porque tudo que nós viemos a fazer, nós temos que ter respaldo bíblico, né, irmão? Temos que estar fundamentado na palavra. Diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que o revelou, mas meu Pai que estás no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos e amados irmãos, esse texto é um texto muito mencionado no nosso meio evangélico, né, no nosso meio cristão, vamos dizer assim, porque é um texto que confirma que aquilo que Deus, né, aquilo que é instituído pelo Senhor, o inferno ele não consegue lançar mão, fazendo com que a igreja ela seja uma instituição, igreja pessoal, igreja física, conforme for o seu entendimento, faz com que, mesmo que venham as investidas do adversário, este ambiente ele está guardado pelo Senhor. Mas o que eu queria deixar e enfatizar antes de eu dar um panorama para os irmãos é que o mesmo Jesus ele menciona uma coisa. Ele diz, né, ele chama Pedro de pedra. E diz que sobre esta pedra ele edificaria a sua igreja, ou seja, o Senhor coloca uma responsabilidade acerca do reino sobre o ministério de Pedro, né?
não é nem sobre a pessoa de Pedro, mas sobre o ministério, porque um ministério, irmão, é uma instituição onde ele tem vários atributos, né? A pessoa humana, ela só tem uma. Mas quando você tem um ministério, você tem uma instituição, ou você faz parte de uma instituição, você tem várias direções em que precisa-se a cada dia se aperfeiçoar. Então, sobre o ministério de Pedro, Jesus chega até ele e diz que a continuidade da pregação do Evangelho e da salvação estaria sobre a vida de Pedro. Desde então, daí para cá, todos nós, né, que hoje fazemos parte de uma igreja, e outros que não fazem, né, fazemos parte de um corpo, outros dizem que fazem parte de um corpo, mas é um membro fora, é uma confusão que só Jesus. Mas o que importa, irmão, e foi um dos conteúdos da nossa reunião, né, na noite de hoje, eu terminei dizendo aos irmãos, e que eu quero que todos os irmãos sejam participantes, que a nossa igreja, irmão, ela é uma igreja que não é só um bebê que está começando a andar agora, irmão. Não, ela é uma igreja onde nós estamos buscando aí o crescimento no Senhor, né? E o crescimento, muitas das vezes, ele não acontece como nós pensamos ou imaginamos. Eu citei aos irmãos que o crescimento para algumas pessoas, né, é estender o templo. Outros dizem que o crescimento é o número de pessoas. Cada um tem uma interpretação acerca do crescimento. Eu tenho a minha interpretação, eu tenho a minha forma de enxergar, e vejo que esta igreja, ela tem um potencial muito grande para um crescimento, mas não é um crescimento em números, não é um crescimento de tamanho, não. É um crescimento onde a Bíblia fala que nós temos que realmente buscar o crescimento, que é na graça e no conhecimento. A Bíblia não trata outro crescimento. Se alguém disser para você, olha, a igreja lá onde eu congrego está crescendo, mas está crescendo como? Está chegando muita gente, irmão, isso não é crescimento. Onde eu congrego aumentou o templo, cresceu demais, não, isso não é crescimento. Crescimento é quando os crentes estão na rota de graça e de conhecimento. Esse é o verdadeiro. E eu disse aos irmãos que eu tenho uma proposta muito grande no meu coração, que todos os dias eu apresento ao Senhor. E só que tudo que eu tenho apresentado ao Senhor, eu peço a Ele que Ele me dê condição, me dê sabedoria, me dê ferramenta, né, para poder cumprir, né, segundo não o propósito do meu coração, porque assim, mesmo que eu queira, quem vai condicionando a fazer é o Senhor. E eu trouxe uma realidade aos nossos irmãos que estavam na reunião, e agora estou trazendo para a igreja. A nossa igreja, ela tá sim em rota de crescimento. O crescimento que eu imagino ser o importante. E no meio desse caminho, eu conscientizei os irmãos, e agora conscientizo a igreja, que nós, irmãos, somos uma instituição, tá? Onde tudo que nós vamos fazer, ou tudo que nós conquistamos, ou aonde nós chegamos até aqui, houve muito sacrifício, né? Tem irmãos aqui que estavam comigo quando nós começamos, né? Que quebraram parede, irmão, e acompanharam bem esse processo, e vai entender o que eu quero dizer. Tudo aqui nesta igreja, irmão, está sendo feito com muita dificuldade desde o começo, né? Quando nós quebramos a parede, quando nós fizemos essa obra toda, irmão, e cada conquista que nós temos tido é com dificuldade. Conquistamos o nosso violão, conquistamos as nossas caixas, alguns instrumentos, conquistamos os bancos, compramos aquela caixa, irmão. Então, cada mês que passa, né, eu tenho tentado administrar isso para que isso venha refletir em benefício para a obra, irmão. Então, nada que está aqui dentro aconteceu por acaso. Tudo que está aqui dentro, tudo que está acontecendo aqui dentro, né, houve um preço a ser pago. E era isso que eu estava lembrando aos irmãos, né? Porque se há no coração de alguém, irmão,
tá? Que de uma hora para outra vai se materializar alguma coisa aqui dentro, irmão, pode, como diz o ditado aí fora, tirar o cavalo da chuva, porque isso não vai acontecer. Tudo que nós vamos, tudo que entrar aqui dentro, ou tudo que acontecer aqui dentro, eu sempre quero deixar isso frisado, tudo vai ser com muita dificuldade. Se você hoje, hoje nós temos o desejo, como eu disse aos irmãos uns dias atrás, nós temos o desejo no coração de ter instrumentistas nesta casa de oração. Mas eu também, que os instrumentistas para chegar aqui não vai ser fácil. Eu nem sei se vai chegar, mas eu confio que o Senhor, se o Senhor não enviar, Ele vai despertar alguém aqui dentro para esse ministério, irmão. E é isso que eu disse aos irmãos, falei com eles, eu falei, irmãos, nada vai acontecer por acaso. Eu queria tanto, aleluia, que a igreja tivesse um grupo de louvor bonito, isso não vai se materializar. Isso depende que eu e você venhamos a unir as nossas forças em oração, em vontade, em disponibilidade, para que tudo isso aconteça, irmão? É isso que eu falei com os irmãos, coloquei essas palavras para eles. E você que não estava na reunião, já fique sabendo, se o seu coração anseia alguma coisa, ver alguma coisa aqui, saiba que para isso acontecer é necessário a igreja se motivar a fazer, porque não vai cair do céu, Alguns lugares têm apoios políticos, outros têm apoio como alguns falaram, do movimento. Então outros têm recurso, irmão, para poder avançar estas etapas. Mas nós aqui não temos. Então nós estamos aqui buscando o quê? Estamos tentando formar os nossos pregadores, estamos tentando formar os nossos cantores. Eu estou em busca de formar os nossos levitas, o nosso grupo de louvor, as conquistas, Nós queremos um teclado, queremos isso. Eu até lembrei isso para os irmãos, que quando nós lançamos o desafio para a igreja, irmão, a igreja, os irmãos de pronto, já se disponibilizaram a entrar nessa rota do crescimento. Então eu lembrei para eles, tudo que está aqui dentro, irmão, é comprado com dízimo, é comprado com oferta, nada aqui entrou doado ou dado, não, tudo aqui é conquistado. Então eu quero conscientizar os irmãos, se os irmãos anseiam ver um ar-condicionado que for ali funcionando, eu quero só lembrar que também não vai cair do céu. Se os irmãos não se motivarem para fazer, as coisas também não vão sair, porque eu já percebi que tudo será com dificuldade. Eu não sei quais têm sido os desejos, porque eu vejo isso, irmão, porque lá fora é assim. Lá fora o músico, ele só quer vir tocar na igreja se ele tiver uma equipe de louvor, se ele tiver um bom instrumento, O cantor quer vir se ele tiver um bom microfone, É assim, o pregador quer vir se ele tiver um lugar para ele se aparecer, e assim sucessivamente. O interesse do coração do homem, isso sempre vai existir. Sempre o nosso coração vai almejar algo. Mas eu vou conscientizar os irmãos de novo. Aqui nós vamos chegar longe, mas vai depender de toda a igreja. Se nós chegamos até aqui, não foi só a mão do pastor que fez acontecer, de maneira alguma. Desde a obra, Desde a obra que nós fizemos para entrar neste lugar, vários irmãos se motivaram. A compra de instrumento, a compra de violão, vários irmãos têm se motivado. Eu até citei para eles, eu falei, irmão, eu apontei para ele, falei, mostrei os dizimistas que nós tínhamos na igreja, falei, olha, sem os dízimos dos irmãos, isso aqui não seria nada disso. Então, se a igreja não se motivar para fazer, irmão, as coisas não vão acontecer. Então, se você tem o seu coração inclinado para ver alguma coisa movimentar nesse lugar, vai depender de quê? De você se movimentar também para ver a coisa crescer. Então, esse era um dos conteúdos que nós discutimos aqui na nossa igreja. Amanhã vai acabar essa pandemia e nós queremos mais irmãos no grupo dos varões.
Nós queremos um departamento de irmãs, queremos um departamento de jovem, departamento de criança, mas você sabe como é que vai acontecer isso? Vai cair do céu? Não, não vai cair do céu. Vai depender de mim, de você, porque nós somos as engrenagens da igreja. Pedimos graça ao Senhor para que possamos fazer mais ou menos o que Jesus fez com Pedro, entendeu? Que é depositando toda a confiança para que Pedro desse continuidade ao ministério celestial que estava sendo implantado na terra. Tá bom, irmãos? Então fica de pé comigo, vamos orar, vamos agradecer a Deus em oração neste momento. Eu vou estar convidando meu irmão Herod para estar orando na noite de hoje. Tá podendo tirar a máscara, varão? Melhorou? Ô, glória! E vou convidar o irmão Herod, logo depois o irmão Júlio terá a sua oportunidade. Então, tá bom, irmãos? Então vocês, segura só um pouquinho, irmão Herod. Então vocês entenderam, irmãos? Vocês entenderam que se o coração de vocês anseia, pastor, a igreja podia ter um teclado. Sim, podia. Mas para esse teclado chegar até aqui, vai depender de todos nós. A obra não vai acontecer individual, tá bom? Se o nosso coletivo não funcionar, as coisas não vão andar, tá bom? Então eu conto com os irmãos, eu creio que se você, eu disse isso também aos irmãos, que aqueles que estavam na reunião, se você veio a fazer parte desta igreja, irmão, é porque você entende que nós estamos no deserto, cavando um poço para poder achar água, né, Tiago? E o poço, irmão, ele não se cava sozinho. Alguém precisa pegar a ferramenta para cavar, tá bom? Então eu vou pedir ao irmão Herod, ora por essa igreja, ora pela vida dos irmãos, porque eu sei que o Senhor tem coisas grandes e firmes a fazer ainda neste lugar. Amém? Irmão Herod em oração, e logo após o irmão Júlio pode vir se aproximando. A paz do Senhor, amém? Amém. Orando em nome do Senhor Jesus. Amantíssimo Deus, eterno Pai, Pai amado, Pai querido. Obrigado, Pai, por esse dia que tu tens dado, Pai. Obrigado pela que nos inspiramos, meu Pai. Obrigado por essa igreja que está de pé, Nova Jerusalém. Obrigado pela vida do nosso pastor. Obrigado pela vida de cada um, Pai, que está aqui dentro da tua igreja, Pai, te servindo, te adorando, meu Pai. Pai, entra no lar de cada um, Pai. Pai, derrama a tua bênção para tua chequinagem, Senhor. Meu Pai, nos ajuda a melhorar cada dia, Pai. Repreende cada fúria de Satanás, repreende o olho grande, Pai. Pai, nos derrama, Pai, a tua bênção, Pai. Pai, hoje, o primeiro dia da semana, Pai, estamos aqui, Pai, para te adorar, te servir, ouvir a tua palavra, Pai, para confortar nossos corações, meu Pai. Senhor, derrama, Pai, tuas bênçãos, Pai, sobre nossa família, nossos filhos, meu Pai, daqueles que não puderam vir, aqueles nossos irmãos que não puderam vir nesse culto, meu Pai. Pai, que essa oração possa, Pai, chegar até eles também, meu Senhor. Senhor, nos ajuda a melhorar cada dia, meu Pai. Senhor, seja feita a tua vontade em nossas vidas, meu Pai. Pai, Senhor, é o único que pode nos dar a bênção, Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Pai, quem vai trazer a palavra, Pai, dessa noite, Pai. Pai, derrama, Pai, a tua bênção, Pai, sobre essa pessoa, meu Pai. Não sei quem é, meu Pai. Meu Pai, nos ajuda, Pai. Nos leva para casa de segurança, para o termo desse culto, Senhor. Senhor, livra de todo o mal, Pai. Pai, derrama, Pai, tua bênção sobre nossos filhos, Pai, sobre nossos lar, Pai, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos abençoa, Senhor, e nos dá vitória, Pai. Amém. E graças a Deus. Oh, Jesus. E logo após o irmão Júlio, o jovem também, Felipe, estará adorando ao Senhor para nós contribuirmos com as nossas ofertas. Oh, glória! Está na minha parte. Som. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém! Amém. Queria compartilhar com a amada igreja um texto que se encontra no livro de Jó, capítulo 14, Não, volta. versos de número 7. Está escrito Filipe Corintiano. Um livro poético, um livro
conhecido, que é o irmão. Um livro lindo de se meditar. Jó 14, versículo 7. Tá aí. Amém? Isso aí. Amém? Amém. Lemos a palavra do Senhor. Porque há esperança para a árvore que se for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco como pó. O cheiro das árvores botará e dará ramos como uma nova planta. Eita! Aleluia! Jó, quando ele vai escrever esse poema, de um dia ele ficou pobre, perdeu toda a sua riqueza. No outro dia, Jó está na tua sala velando 10 filhos. Ele olha e vê 10 caixões. E dos 10 caixões, os 10 são teus filhos. E no outro dia, Jó está jogado no seu quintal, pobre, sem dinheiro, com chave, se coçando as suas feridas com um caco de telha. Aleluia. Os amigos de Jó estão julgando Jó, falando que Jó estava em pecado. E de repente, aleluia, a mulher de Jó chega para ele e fala: abandona esse Deus e morre. Aleluia. Ele vira para sua mulher e fala: o bem tu quer aceitar com prazer, mas o mal você não quer aceitar. Agora sim, Jó, eu começo a imaginar ele pegando papel e uma caneta escrevendo: ainda que uma árvore seja cortada, ela ainda tem raiz, e as águas vão passar, e essa árvore vai crescer e vai dar um novo fruto. Aleluia. Em outras palavras, Jó está falando: eu posso estar aqui jogado, aleluia, mas eu tenho o Espírito Santo, eu vou permanecer de pé, porque eu sei que meu Redentor vive. Glória, 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 aleluia! Aleluia. E o mais difícil dessa passagem, aleluia, que quando os dias mais difíceis de Jó, ele estava só. Aleluia. Quando Jó era rico, eu começo a imaginar os amigos de Jó na casa de Jó. Mas quando Jó passa por problema, os amigos dele começam a falar que ele estava em pecado. Aleluia. Deixa eu te dizer algo nessa noite. No dia mais difícil da tua vida, não fique contando com teus amigos, porque muitas das vezes você vai estar só. Aleluia. Mas espiritualmente falando, aleluia, vai ter um bom samaritano, botando remédio na tua ferida e enxugando as lágrimas dos teus olhos. Aleluia! Meu Deus! Você pode estar sozinho de amigo, aleluia, mas tu nunca vai estar sozinho de Deus. Aleluia, Deus! E se nessa noite você estiver ferido, se nessa noite você estiver precisando de um amigo, aleluia, eu quero te dizer que o bom samaritano está na casa, aleluia. E ele está cuidando de ti, aleluia. E ele não vai deixar você sair daqui sem botar remédio na tua ferida, aleluia. Meu Deus! Glória a Deus! Porque a passagem mesmo vai dizer que vai passar um levita, aleluia, passou direto. Mas vai passar um sacerdote e nem parou, aleluia. Mas o bom samaritano parou, botou remédio, levou para o hospital, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia, Deus! Graças a Deus me deu a oportunidade. Deus tremendo, tu és fiel. Sai da igreja, apareceu? Amém! Sou glória! Meu santo Deus! Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte da escuridão, seus olhos iluminam a minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que seus mistérios nunca desvendou? Por isso
Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir tua voz. Cadê o presbítero Gelson? Vem cá, varão.